Muito boa noite e muita paz a todos. Vamos então dar sequência ao estudo do Evangelho com a leitura do trecho reservado para hoje. Sabe-se que os espíritos, em consequência de suas diferenças de capacidade, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais do que os homens, que há entre eles, como entre estes, presunçosos e falsos sábios, que creem saber aquilo que não sabem, sistemáticos, que tomam suas próprias ideias pela verdade. Enfim, que os espíritos da ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, são os únicos libertos das ideias e das preocupações terrenas. Mas sabe-se também que os espíritos embusteiros não têm escrúpulos para esconder-se atrás de nomes emprestados, a fim de fazerem aceitar suas utopias. Disso resulta que, para tudo o que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que alguém possa obter são de caráter individual, sem autenticidade e devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito, sendo imprudência aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Dá para refletir um pouco sobre isso? Na verdade, sim. É muito simples. Para nós entendermos como as pessoas são, na sua realidade, encarnadas ou desencarnadas, é só observar o comportamento ao nosso redor. Quando se assiste, principalmente nos dias de hoje, uma entrevista, alguém falando, alguém expondo sobre um determinado assunto, muitas dessas pessoas não têm o menor vexame, o menor pudor em falar besteira. Dizem coisas verdadeiramente absurdas, porque acreditam que estas coisas sejam verdadeiras, mesmo não sendo. Eu expresso aquilo em que acredito. As pessoas, de uma forma geral, expressam aquilo que acreditam. Nós retransmitimos aquilo que ouvimos, mesmo tendo compreendido mal, sem nos preocuparmos em conferir a veracidade. Quando alguém nos passa uma informação, nós não vamos conferir se essa informação é verdadeira ou falsa. Se ela bate com aquilo que nós acreditamos ser verdadeiro, nós divulgamos, simplesmente divulgamos. Existe quem, apesar de não ter certeza daquilo que fala, o faz com grande convicção, para deitar cátedra, para parecer importante. É o orgulho, a vaidade, a prepotência que leva as pessoas a agirem dessa forma. Observar isso é a coisa mais fácil do mundo. Basta ligar a televisão. Ou entrar num desses videozinhos que estão abundando pelo Facebook. Nós vamos encontrar verdadeiros absurdos. Da mesma forma, como ao contrário, nós encontramos informações extremamente úteis, de grande validade, que foram pesquisadas, que foram avaliadas, que foram comparadas, porque quem o faz está imbuído do compromisso com a verdade. Somente os levianos é que não se preocupam em saber se é verdadeiro ou falso aquilo que estão divulgando. As pessoas mais sérias, as pessoas mais compromissadas com a verdade, com o compromisso moral, essas de fato se preocupam com o que dizem. Então nós compramos gato por lebre simplesmente por um descuido, por uma falha moral. Não tem outro nome, não tem outra forma de justificar isso. Assim como nós, espíritos encarnados, nos comportamos, ocorre a mesma coisa com os espíritos desencarnados. E existe uma crença que torna ainda mais, valoriza ainda mais a opinião dos desencarnados,
é que tem gente que, por mera ignorância, foi ensinado a acreditar que quando o espírito se liberta do corpo físico através do desencarne, ele passa a ter mais conhecimento, ele passa a ter uma visão mais ampla do que aquela que ele tem no corpo físico. Isso só é verdade do ponto de vista dos limites dos 5 sentidos que nós temos. Nós não conseguimos enxergar muito longe porque nós estamos restritos ao confinamento no corpo físico. No entanto, nós não sabemos mais do que sabemos. Aquilo que é nosso, aquilo que é do nosso conhecimento, permanece conosco. Isso irá ser valorizado, acrescido e vai se expandir em termos de verdade à medida em que formos vivenciando experiências através do aprendizado. Aí nós crescemos, aumentamos o nosso cabedal de conhecimento e nos valorizamos. Mas é um procedimento gradativo, passo a passo, requer esforço. Acreditar que todo espírito desencarnado diz a verdade pelo simples fato dele estar num outro plano da existência é infantilidade. E nós incorremos no grave erro de acreditarmos em contos de fadas, em histórias da carochinha. Agora veja bem, o nosso conhecimento está restrito ao nível em que se encontra o nosso planeta, a nossa esfera espiritual. À medida em que os espíritos evoluem para outros mundos, para outros níveis de conhecimento, para esferas superiores, é claro que ele vai estar capacitado a ter maior conhecimento. Então, o que vale dizer é que os espíritos elevados têm muito mais sabedoria, estão mais próximos daquilo que se chama verdade. Mas que essa verdade no nosso nível de existência praticamente não existe. O que existe entre nós são fragmentos de verdades. Cada um de nós tem uma certa visão de um todo, uma parte do todo, e é só isso que temos. Então, a nossa faixa evolutiva não permite que nós sejamos espíritos muito conhecedores. Para que a gente venha de fato a crescer e a ter sabedoria, é necessário que se eleve moralmente, para que a gente possa mudar de morada na casa do Pai. É necessário que nós cresçamos espiritualmente, moralmente, e em termos de sentimento, em termos de conhecimento e, o mais importante, em termos do uso que fizermos desses conhecimentos. Não adianta nada eu saber montar e desmontar peças se eu usá-las para o mal. Tudo depende do estágio evolutivo em que o espírito se encontra. Nós temos que saber se o espírito vem de Deus. Nós temos que saber, para ter certeza daquilo que ele diz, em que nível ele se encontra. Um determinado espírito, o André Luiz nunca vai falar num leviano de bar. O Emmanuel nunca vai se manifestar numa pessoa que perde tempo com futilidades, com conversa à toa. O teor da informação passada está em função direta do estágio evolutivo em que se encontra o espírito comunicante. Então, para que a gente tenha certeza de que aquilo que estamos ouvindo, aquilo que estamos buscando saber é verdadeiro, vamos tentar identificar em que esfera, em que nível se encontra o espírito. Mas, via de regra, o que está no nosso mundo, o que está no nível em que nós nos encontramos, não excede o nosso patamar de conhecimento, não. Então, é necessário que a gente passe a refletir bastante sobre o que somos, o que ouvimos, o que buscamos, que tipo de informações nós recebemos e, mais importante, que tipo de informações nós transmitimos. Eu não tenho muita capacidade para identificar um espírito superior. O inferior eu tenho. O que está abaixo de mim é possível ser identificado. O que está acima de mim
já é mais complicado, mais difícil. Então a gente precisa começar a se posicionar, a refletir e analisar o teor daquilo que chega até nós. Que a gente possa refletir bastante sobre isso, para que a gente cresça realmente com as informações que recebemos. Que nós saibamos identificar o certo do errado, o puro do falso, o verdadeiro. É isso que importa. Vamos lá. Muito obrigado.